Ele é um Deus que não muda, Ele é o mesmo Deus. Aleluia. E que Ele ainda continua realizando coisas grandes nas nossas vidas. Amém? Abre comigo o livro de Marcos. Trouxe uma palavra, só que ao decorrer do culto, o Senhor voltou essa palavra no meu coração. E eu preciso ministrá-la em sua vida. Marcos, o capítulo é o 4. Eu havia estudado uma palavra e chegando aqui, eu estava voltando da faculdade, conversando com Deus no ônibus. Eu pedi para Ele uma palavra que pudesse alcançar corações e almas feridas. E Ele voltou essa palavra no meu coração. E eu espero que o Senhor vá de encontro aí na sua casa, vocês que estão aqui. E ao abrir sua Bíblia e sua mente, abra também o seu coração para receber a palavra de Deus. Amém? Amém. Marcos 4, e o verso 35, que diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Fique quieto, cala-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos? Vocês ainda não têm fé? Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. Nós sabemos que o nosso Jesus, ele é um Jesus que ele se assenta com pecadores, que ele se assenta com quem ninguém dá nada. Nosso Jesus, ele tem um espírito humilde. Nosso Jesus, ele não se importa com o que você está vestindo ou com o que você... enfim, nosso Jesus, ele é muito simples. Deus, ele cria o homem e quando ele cria o homem, ele sopra no homem o fôlego de vida. E o homem, ele nasceu com um propósito: ter relacionamento com o seu Criador. Glória a Deus. Deus, ele cria o homem com o propósito de ter intimidade com o seu Criador. Então, lá em Gênesis, quando Deus ele cria o homem, ele dá a responsabilidade ao homem de dominar sobre os animais, sobre aquilo que o seu Criador também criou. Então, o homem ele nasceu com essa finalidade: ter relacionamento com o seu Criador. Nosso Jesus, ele, por muitas vezes, ele é um Jesus seletivo. Ele sabe em quem chegar, como chegar e na hora que ele vai chegar. Jesus está na beira da praia e ele está avistando dois homens tão frustrados. Dois homens que acabaram de pescar, mas nada apanharam. Ele se aproxima como não quer nada e diz: Olha, me empresta o seu barco porque eu quero pregar. Me empresta o seu barco porque eu preciso entrar nele, porque eu preciso pregar. Jesus prega e ele chama Pedro e fala: Pedro, mas eu já preguei, já usei o seu barco para pregar, mas agora eu preciso falar com você a sós. Vamos para mais fundo do mar? É como se eu visse Jesus olhando para Pedro e falando assim: Pedro, eu já preguei, já falei do meu amor e do amor pro Pai para essas pessoas. Só que agora eu quero te levar para um lugar mais fundo, porque eu quero nos aprofundar. Eu quero aprofundar o nosso relacionamento que acaba de se iniciar. Então nós entendemos que o nosso Jesus, ele sabe como chegar, ele sabe na hora de fazer e como operar. Jesus está na praia e ele está pregando. Porque Jesus sabia para que ele nasceu, para que ele veio à terra. Jesus, ele entendia o porquê que ele veio aqui e ele andava em propósito. Jesus não era um homem errante
se perdia e um mar de pessoas se sentia sozinho. Não, Jesus, ele sabia para que ele veio na terra. Jesus, ele sabia o seu propósito, ele sabia a intensidade do relacionamento dele com o Pai. Aí Jesus está na praia pregando. Aí ele fala assim, olha, agora do outro lado da margem nós temos uma missão. Nós vamos ter que passar esse lago, nós vamos ter que passar essa margem, porque lá do outro lado nós temos uma missão. Então nós vamos colocar assim. Jesus, quando ele dá a palavra, ele fala assim, passemos. Passemos para o outro lado da margem. Vamos colocar isso aqui como o início de uma trajetória, como o início de uma caminhada com ele, Aleluia. como o início de uma história, como o início de um trajeto das nossas vidas. Jesus no início ele olha para os seus discípulos e fala assim, passemos. Então isso aqui todo mundo prega. Qual foi a promessa? Eu vou passar com vocês. Aleluia. Eu vou ir com vocês. Eu olho para a Bíblia e eu vejo Salomão dizendo assim, com toda a sua sabedoria que Deus deu a ele. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. É melhor o fim do que o começo. Só que nós sabemos que entre o fim e o começo existe todo um meio de uma coisa. Entre o começo e o fim existe um meio de alguma coisa. Meu Deus. Então Jesus no início ele está olhando para os seus discípulos e está dizendo assim, olha, nós já pregamos. Nós já falamos do amor do Pai. Nós já falamos que hoje eles estão chorando, só que amanhã eles vão sorrir. Nós já falamos que eles são bem-aventurados e dele é o reino dos céus. Nós já falamos isso. Só que agora nós temos uma outra missão. É como se eu olhasse para a Bíblia e eu visse Jesus dizendo assim, olha, agora nós já pregamos, nós já falamos do amor de Deus para essas pessoas. Só que agora nós precisamos entender o para que nós nascemos também. Nós já pregoamos, nós já dizemos que Deus é bom e que Ele tem uma morada para nós lá em cima, só que agora está na hora da gente entender esse relacionamento. No início tudo é muito bom, porque nós conseguimos ouvir a voz de Deus dizendo, olha, nós vamos passar. No início tudo é mil maravilhas, porque nós temos equilíbrio do nosso corpo. Nós estamos na terra e nós ainda temos domínio do nosso eu. Nós ainda temos domínio do nosso corpo, das nossas vontades. Eu ainda posso dizer não para ele, porque a qualquer momento eu posso correr. Eu ainda posso dar um tchau para ele e falar, olha, eu não quero atravessar a margem, eu quero ficar na praia. Porque no início eu ainda tenho domínio de mim mesmo. Só que aí Jesus ele está dizendo, olha, eu preciso que vocês entrem dentro desse barco e atravessem essa margem. Porque eu preciso dominar as suas vontades. Eu não quero ser apenas um mestre na sua vida, eu quero ser o seu Senhor. Aleluia. E não é assim que Paulo fala, é o teu Senhor, aquilo que te domina. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, na praia vocês têm equilíbrio. Na praia vocês conseguem ter domínio. Na praia vocês conseguem correr, dizer não pra mim no momento que vocês bem entenderem. Só que agora eu preciso que vocês entrem dentro desse barco, no meu relacionamento, e sejam dependentes de mim. Fui convidada aqui para contar meu testemunho. Vamos lá. No início da minha caminhada, voltei para a igreja. Com uma semana eu recebi uma oportunidade para pregar. Falei de Jesus. Eu copiei do Google, que eu sabia que eu ia ter uma oportunidade. A única coisa que eu falei foi, Deus é bom. Não sabia o que era escriba, não sabia o que era fariseu, não sabia de nada. Mas eu só disse, olha, Deus é bom, repreendeu os escribas e os fariseus, que eu não sei o que era, que eu não sabia o que era. Só para dizer para ele que ele veio para os doentes. Então no início tudo é mil maravilhas, porque no início a gente aceita Jesus e o nosso intuito é o quê? Vim aqui gritar para ele que ele é bom, que eu não vou abandonar ele, que independente das circunstâncias eu estou aqui. Yeshua, eu grito com tanta vontade no início da minha caminhada, porque eu tenho prazer naquilo que eu faço. Eu chamo a ele com tanto prazer, porque eu tenho a convicção que ele me escuta. Eu toco e eu tenho a sensação
Eu tenho a certeza que Ele me chamou. Aleluias. Porque no início eu consigo ouvir a voz dele dizendo, eu vou passar com vocês. Aleluia. Aí eles estão caminhando não, eles estão dentro do barco e o barco está indo para o meio do mar. E é aqui que eu quero chegar. Porque Salomão, quando ele fala do fim, do começo, ele não é sucinto a dizer, olha, tem um meio nesse trem aqui. Tem um meio entre essas duas coisas que eu falei. E é aqui que nós nos encaixamos. Porque é no meio das coisas que nós vamos passar por algo chamado processo. Eu tô na praia. Eu tô no início da minha caminhada. E tudo é muito bom. Eu consigo dizer não e eu consigo renunciar no meu eu porque eu tô apaixonada por Ele. Porque eu só quero saber de glorificar a Ele, independente se a minha casa está doente ou não. Aleluia. Eu só quero saber de bem dizer a Ele, independente se os meus servem a Ele ou não. Porque eu tô viciada, eu quero mais dele. Eu senti essa presença quando Ele disse passemos e eu quero mais e mais. Só que aí nós caminhamos com Ele, nós estamos passando com Ele e obedecendo a voz dEle, nós nos deparamos no meio da caminhada. No meio da caminhada eu vou falar de mim. Prego há 4 anos. Eu tento pregar, aliás. Aí eu recebo uma notícia, só que eu ainda tô dentro do barco. Tô no serviço e vem a notícia, vida. A sua avó tá com câncer. E ela já fez a biópsia e o câncer dela é maligno. Tava no serviço, aquela notícia me entristeceu tanto que eu fiquei o dia todo pensando naquilo. Que era perigoso eu atender o telefone e falar: Clínica Iris, bom dia, quem está com câncer? Porque aquilo me incomodou tanto. Aquilo me entristeceu tanto que eu só fui pro banheiro, eu ajoelhei lá mesmo, falei com o Senhor e eu disse: Deus, tenha misericórdia da minha avó. E eu tô no meio da caminhada, eu tô entendendo que eu estou no meio do processo. Aí passa assim um tempo. Estamos enfrentando a maior barra com a minha avó. É família brigando, porque nesse momento todo mundo quer visitar, porque nesse momento a gente acha que as pessoas vão morrer e a gente não quer que elas vão e a gente fica sobrecarregado de culpa porque nós não amamos mais, porque nós não valorizamos mais, porque nós não abraçamos mais. Aí as pessoas querem estar ali em cima da gente. Aí era uma briga todo dia. Quem é que vai ver? Pamela tá ali de prova. Até ela e todo meio da briga. Minha casa parecia um hospital. Tinha 3 cilindros de oxigênio para tentar manter a minha avó viva. Minha avózinha, gente. Enquanto minha mãe trabalhava, ela que cuidava de mim. Ela que ia nas minhas reuniões da escola. Ela que esteve comigo em todos os meus primeiros processos da vida. Ela que me ensinou a fazer um arroz doce, ou tentou me ensinar a fazer um arroz doce. Deu certo não, né, Fê? Ela só tentou. Aí minha casa tá parecendo um hospital e eu ia pro serviço e eu queria voltar pra casa pra vê-la, só que às vezes eu queria ficar no serviço pra não ver aquela situação. Porque como é difícil a gente ver alguém nessa situação e esse alguém é alguém que a gente ama, nos fere a alma. Aí sabe o que é mais interessante? Aqui no texto fala assim, ó, que eles entraram dentro do barco e outros barcos os seguiram. Só que a Bíblia é bem clara quando ela diz que a onda se levantou contra o barco. Isso aqui é singular. E os outros barquinhos não se feriram, não? Sabe o que é mais interessante? É que nós olhamos ao nosso derredor e nós vemos tantas pessoas e as pessoas estão tão bem. A gente até finge que está bem, não é? Só que a gente está vendo tempestade aqui. Só que esses dias eu li algo bem interessante. O barco, quando ele está no mar, ele não está vulnerável à morte. Ele não está vulnerável à quebra ou se afundar. Não. Ele está vulnerável quando a água começa a entrar dentro dele. Aí
Começa a ficar estreito o processo. Então imagina aqueles discípulos obedecendo a voz de Jesus, tentando atravessar. Era só atravessar, gente, algo tão simples, era só atravessar o outro lado da margem. Mas aí eles olham para si mesmos e falam: meu Deus, o meu barco está enchendo de água. Aí ele olha para fora, tem outros barquinhos seguindo ele, só que nos outros barquinhos não está entrando água. Nos outros barquinhos está tudo bem. São pessoas que também estão seguindo ele, só que nos outros barquinhos está tudo ok, só no meu está entrando água. E é assim que a gente se sente quando a gente está no meio do processo. Parece que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que por mais que eu faça as coisas certas, por mais que eu obedeça a Ele, as coisas não fluem da maneira que fluíam antes e no começo da praia. Aí minha casa tá parecendo um hospital. Eu tô no serviço e eu passo mal. Caio, bato a cabeça, acordo desesperada porque eu não estou sentindo meu corpo. Eu fiquei desesperado, os pacientes já afastaram a mesa e já chamaram o SAMU. O SAMU chegou em menos de 15 minutos. E nesses 15 minutos eu fiquei deitada no chão, sem sentir o lado direito do corpo. Meu pescoço não se mexia. O SAMU chegou. O Lucas chegou. Orem por ele, é uma bênção, menino. E ele só me levou pro hospital porque eu caí e bati a cabeça. Porque se fosse pela falta de sensibilidade no corpo, eu não iria pro hospital. Chegando lá, fiquei mais de 6 horas deitada naquela madeira. Que negócio ruim. E aquilo queimando minha cabeça, e o meu cabelo era grande. Eu fazia de almofada pra não queimar tanto minha cabeça. Fiquei mais de 6 horas esperando o médico e nada. Ele tava em cirurgia. Ok. Fui pra tomografia. Quando eu voltei da tomografia, esperei mais um pouquinho e eu via que os enfermeiros olhavam pra minha tomografia e eles ficavam aflitos e ficavam: não é possível. E eu lá, na maca, deitadinha, esperando o médico. Veio o Dr. Gabriel. Aí ele olhou meu raio-x, minha tomografia, olhou pra mim e foi embora. Ele mandou um outro médico vir me dar a notícia, que era um japonesinho, não sei o nome dele. Ele chegou e falou assim: Vitória, nós vamos ter que internar você. Eu falei: ok, por quê? Ele falou: olha, porque você tá com câncer. Você está com um nódulo na sua cabeça e tá em uma área meio arriscada, que pode, né, fazer com que você fique cega e perca o movimento do corpo. Eu falei: ok, eu dei risada, aquele riso de desespero. Falei: ok, me interna. Só avisa minha mãe e Micaías que tá lá fora. A mãe saiu, avisou eles. Aliás, o médico saiu, avisou eles e eu lá. Quando o médico virou as costas, eu me lembro que eu fechei os meus olhos e eu só fiz uma oração. Eu disse: Deus, glorifica o teu nome. Aleluia, Jesus. Porque eu entendia que no começo da praia eu escutei a voz dele dizendo: nós vamos passar. Então eu precisava continuar com a convicção de que ele estaria comigo no meio do processo também. Verdade. Só que o meio do processo, por muitas vezes, vai nos machucar, vai nos trazer feridas, vai nos trazer lágrimas, vai nos tirar pessoas, vai nos tirar coisas. O meio do processo é um processo meio dificultoso. Porque é o momento em que eu estou gritando: Deus, socorro, socorro. Eu olho para o lado e ele está dormindo. É um processo em que eu mais queria ouvir a voz dele dizendo para mim de novo: eu vou passar com vocês, só que ele está em silêncio. É difícil o meio do processo. Nos machuca. Por muitas vezes a gente não consegue compreender. Fiquei internada e eu precisava fazer uma angiorressonância. Fui pra Mogi, não conseguia fazer exame. Fui pra Itaquá, não conseguia fazer esse exame. Eu tava internada lá em Suzano. Aí veio o Dr. Eric, todos os dias ele falava: olha, a gente tá fazendo de tudo, só que tá meio difícil. Tudo bem, eu espero. Foi quando um amigo meu foi me visitar e aqueles palhaços da alegria entraram dentro do quarto. Foi uma manhã muito gostosa. Porque ele pegou o violão do pessoal lá e começou a tocar.
E ele começava a cantar: eu te agradeço, Senhor, Aleluia. pelo seu carinho e pelo seu amor. Aleluia, Deus. Foi onde eu entendi, aonde eu pregava. Deus, ele usa feridas para curar feridas. É verdade. Deus, por muitas vezes, ele vai usar eu que estou com câncer, você que está passando por dificuldades terríveis, que está causando feridas na sua alma, e ele vai querer usar você para curar outras pessoas. Enquanto a gente cantava, começou a se aproximar um monte de pessoa para minha cama, ver as enfermeiras. E foi uma manhã muito gostosa, porque foi onde eu entendi. Eu estou no processo, eu estou no meio do processo. Foi onde eu entendi que tudo aquilo ali era um processo que eu havia de passar. Foi onde eu determinei dentro de mim: eu não vou reclamar. Deus, glorifica o teu nome. Que o Senhor seja glorificado através de toda essa situação. Com uma semana me deram alta sem poder, mas eu, como eu não moro em Suzano, em outro município, praticamente me expulsaram do hospital. Passei sábado e domingo trancada dentro do quarto, morrendo de dor de cabeça. Na segunda-feira eu retornei lá para Ermelino Matarazzo, que inclusive os enfermeiros estão assistindo. Aleluia. E eu retornei lá para Ermelino Matarazzo e o Dr. Bruno me internou às pressas. Ele falou: ele é doido, ele não poderia ter te dado alta, ele deveria ter te transferido. Porque se você sentir dor de cabeça ou algo do tipo, a gente não sabe o que pode acontecer. Ele me deu um remédio para convulsão, ele me deu um remédio errado, então eles já colocaram medicação em mim para não fazer efeito aquele medicamento, porque eu poderia ter sequelas daquilo. Fiquei internada. Ali eu ia conseguir fazer o meu exame. Ali eu ia conseguir operar. Só que as coisas não são tão fáceis assim. Os processos no meio não são tão fáceis assim. Porque eu vou gritar, eu tô vendo pessoas que estão sãs, não estão com o barco cheio de água, mas eles não vão me ouvir. Eu vou pedir socorro para algumas pessoas, essas pessoas infelizmente não vão me escutar. Porque quem precisa passar pelo processo sou eu. Uma demora para fazer o exame. Quando chegou o dia do exame, a máquina tá quebrada. Demorou mais um tempo para me conseguir fazer esse exame. Cheguei lá embaixo. Eu usava aparelho fixo. E eu não iria conseguir fazer uma ressonância magnética usando o aparelho fixo. O médico do hospital, aliás, o cirurgião do hospital, se recusou em tirar o meu aparelho fixo. Eu tive que chamar minha cunhada para vir, meter o alicate aqui e tirar tudo. E tudo isso uma demora. Tudo isso era dias que se passavam e eu não obtinha resposta. Era todos os dias, uns 15 médicos, assim, médicos, psicólogos, enfermeiros na ponta da minha cama e sempre a mesma notícia: a gente tá tentando fazer o possível, tá bom? Aí vinha a psicóloga: você tá bem? Você quer conversar? Não, porque eu estava bem. Por incrível que pareça, aquela notícia de nós vamos ter que internar você porque você está com câncer não me abalou de jeito algum. Todos os dias no hospital à noite. Enquanto eu estava no Ermelino Matarazzo, minha avó estava lá no 8 de maio. Eu internada de um lado e ela internada de outro. E a enfermeira lá da UTI dela dava um jeitinho de me fazer ligações e todas as noites a gente conversava. E todas as noites era uma lição nova, Gão. Porque a minha avó falava assim: olha, você tá crescendo. Ela não sabia que eu estava com câncer. A gente falava que era uma simples dor de cabeça que precisava ser descoberta. Mas todas as noites ela me passava uma lição e dizia: olha, você tá crescendo. E eu creio que você vai ser uma grande mulher, uma grande esposa, uma grande mãe. Eu creio que você vai alcançar todos os seus objetivos. Só que tem um detalhe, ela brincava. Primeiro você precisa aprender a fazer arroz doce. E todas as noites ela me ligava e era um conselho novo, você precisa ser mais paciente. Você precisa treinar nisso. Olha, foca mais nisso.
E a gente sempre terminava dizendo, eu falava, vó, o final vai ser louvor. Aleluia. Porque o salmista lá em Salmo 150, ele fala assim, ó, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor no seu santuário. Louvai ao Senhor conforme a excelência da sua grandeza. Glória a Deus. Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Aleluia. Louvai ao Senhor com instrumentos, com símbolos, com instrumentos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Só que isso daqui foi uma mensagem que eu ouvi no hospital do pastor Eliseu Rodrigues. Algumas pessoas pensam que sou meu, mas não é. E ele pregando, ele profetizava e ele dizia, olha, é o último salmo da Bíblia e ele termina com louvor. E eu meditava tanto naquilo que eu falei, Deus, agora eu entendi. Aleluia. O meu destino não é no meio. O Senhor falou que era a margem, então é no final. Então, por muitas vezes, não é no meio que eu vou ver as promessas se cumprirem, as cicatrizes na minha alma que ainda sangra. É no final. Porque nós entendemos que um salmista, ele passa por diversas fases. Tem um que está tão cansado que ele olha e fala assim, ah, meu Deus, mas se eu tivesse asas como de uma pomba, eu voaria para um lugar de descanso. Tem um que acaba de pecar e ele fala, Deus, torna-me mais branco e mais alto do que a neve. Torna-me da alegria da sua salvação. Arranca tudo de mim, só não arranca o teu Espírito Santo, não arranca o teu Espírito. Glória a Jesus. Tem um que está sendo tão perseguido que ele está falando assim, Deus, tem milhares e milhares de homens me perseguindo, mas independente da situação, eu tenho para mim que o Senhor é o meu escudo diante dessa guerra. E é por isso que eu deito, durmo e eu ainda acordo, porque eu sou desaforado, porque eu sei que é o Senhor quem me sustenta. Aleluia. Então você entende que um salmista, ele passa por diversas fases. Tem um que está querendo fugir da presença dele. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Se eu for até o céu, o Senhor está lá. Se eu fizer da minha cama um céu, o Senhor também está lá. Não dá para fugir da presença dele, sabe por quê? Porque no começo ele disse que estaria com você. Então seja convicto ao entender que no meio ele também vai estar com você. Não dá para fugir dele. E o salmista precisa entender isso. Que mediante a todos os processos que eu passo, eu preciso ter a convicção que é no final que é louvor. Então todos os dias eu tinha um diário que eu escrevia todos os dias. E sempre que eu finalizava, eu sempre dizia, no final vai ser louvor. Aleluia. Porque eu tinha tanta convicção de que aquilo ali não iria ser meu fim. Eu recebia tantas visitas especiais, eu tive pessoas do meu lado que, se elas não estivessem ali, eu vou dizer, eu teria desmoronado. Porque o Senhor, Ele sabe quem colocar no barco. Não tinha 12 discípulos no barquinho, tinham 3. Porque Ele sabia quem precisaria estar ali naquele momento. Então eu recebi visitas de diversas pessoas, eu recebia mensagens de diversas pessoas, eu tive do meu lado pessoas essenciais para aquele momento. Porque Deus, Ele sabe colocar o nosso suporte. Ele sabe até onde vai as nossas estruturas e sabe que a gente precisa de um do outro. Deus poderoso. Consegui fazer o exame. Foi onde o médico constatou, é um câncer mesmo. Eles não falam câncer, acho que eles falam mioma, né? Não. Linfoma. É um, sei lá. É isso aí, é um câncer. Eu precisava fazer uma cirurgia agora. Que o primeiro, né, a primeira etapa passou, precisava fazer cirurgia agora. Carcinoma, alguma coisa assim, lembrei. Eles não falam câncer. E agora eu precisava fazer a cirurgia e essa cirurgia demorava um pouquinho. Gente, eu vou confessar. Em 2 meses que eu fiquei no hospital, eu chorei. Não vou mentir. Domingo? Tem gente que tá de prova aqui que sabe como era horrível. Eu colocava, não era, eu colocava aquela roupa do hospital e eu ficava dizendo, é o look do culto. Porque era agonizante eu saber que você estuda aqui,
tinham o privilégio de estar cultuando a Deus em suas igrejas e eu estava lá. Só que todas as manhãs eu acordava e a gente sempre cantava. Aleluia. Todas as manhãs a gente pegava o violão e a gente sempre louvava o Senhor. E era isso que me alimentava. Sabe o que é mais interessante? É que a gente pregava lá dentro do quarto. Teve uma vez que a Mel estava comigo e o pastor Paulo chegou e para me dar Santa Ceia a gente começou a orar. A gente fez um culto ali. Quando a gente olha pro lado tá o seu Manuel chorando. Quando a gente pensa e só olha e fala, olha, eu quero aceitar esse Jesus aí. Aleluia. Aí a esposa dele, que nem aguentava mexer o pescoço, ela falou, bem, vem aqui. Aí ele foi, eu também quero aceitar esse Jesus aí. Então, em 2 meses que eu passei ali, foi um processo difícil? Foi. Mas eu tinha convicção que o final ia ser louvor. Foi onde eu abri a Bíblia e eu li a palavra de Jesus. Ele falava assim, olha, hoje vocês estão chorando, mas amanhã vocês irão sorrir. Porque naquele grande dia não haverá mais porquê. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. No mundo vocês terão aflição, mas se vocês terem paz na minha pessoa, ter paz em mim, só vocês têm bom ânimo, porque vocês vão vencer também. Aleluia. Então, em todos os momentos, eu não tinha paz na minha mãe, eu não tinha paz na minha avó, eu tinha paz na pessoa de Jesus. Aleluias. Ele estava dormindo dentro do barco. E os discípulos atônitos, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Porque eles não entendiam que tudo isso era só um processo que eles precisavam passar para se aprofundar nesse relacionamento que eles nasceram para ter. Foi onde uma manhã de sábado pegaram meu celular e, né, aquela coisa toda, eu falei, eu acho que hoje vai ser um dia bom. Mas eu sabia que só estavam me preparando para me dar a pior notícia da minha vida. Sua avó morreu. Lembro que eu gritava tanto naquele corredor que algumas pessoas saíram e veio uma mulher lá que eu... Deixa eu pra lá. E ela dizia que foi, eu só sabia chorar. E eu lembro que eu falei, Deus, o Senhor me deu, mas o Senhor também está tomando, e bendito seja o teu nome. Aleluia. Era como se alguém tivesse vindo e tirado o meu chão, só que eu tive pessoas ali que me abraçaram e me deram colo. Eu me sentia no colo de Deus. Glória a Deus. Aquele dia era para ser um dia triste, só que eu recebi visitas e Pamela, Caia, Chier, e as pessoas vinham e eles conseguiam tirar uns sorrisos de mim mesmo estando naquele dia triste. No domingo a minha avó ia ser sepultada. Só que lá no velório eu tinha um texto que ela, em uma das noites de ligação que a gente se comunicava, ela disse pra mim que era pra eu ler no dia, porque ela era a única pessoa que... Eu era a única pessoa que ela confiava pra falar aquelas palavras. E a gente assistindo todo o velório dela pelo celular, porque não me liberaram pra poder enterrá-la. A minha avó, ela falava... Ela pediu pra me escrever e ler. Naquele dia eu pedi para as pessoas lerem lá. Ela falava assim, as pessoas perdem tanto tempo com brigas e com coisas desnecessárias. As pessoas se perdem tentando achar umas nas outras e... Eu não falei exatamente assim. Mas as pessoas se perdem tentando se achar umas nas outras e esquecem de achar a si mesmas. As pessoas preferem o ódio do que o amor. As pessoas optam em ter rixas do que se reconciliar. Um monte de coisa. Só que eu lembro que no final ela falou assim, Vitória, mas peçam a todos que entendam isso e guardam, que o amor vence. Aleluia. Sempre. Independente de tudo,
o amor vence sempre. Aleluias. Então, perdi minha avó em uma semana. Na outra me vem a notícia, olha, sua cirurgia não vai ser mais uma biópsia, nós vamos ter que raspar todo o seu cabelo. Aliás, o corte do seu cabelo vai aumentar. Eu falei, não sou nenhuma besta, não vou perder o meu cabelo na mesa de cirurgia. Eu quero raspar o meu cabelo, quero doar o meu cabelo. Foi onde eu chamei meu primo, nós cortamos o meu cabelo e eu doei o meu cabelo. Eu lembro que naquele dia era pra ter sido um dia triste também. Mas foi um culto, porque o pessoal chegou lá e nós começamos a cantar Jó. E depois nós começamos... Gente, essa música é linda. E eu lembro que dentro da minha alma eu falava, Deus só me sustenta. E nós começávamos a cantar, há um bálsamo em Gileade. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos feriu, mas Ele também vai nos sarar. Ele é o Deus que fez a ferida, mas Ele também é o Deus que a ligará. Ele é o Deus que permitiu que a sua alma sangrasse, mas Ele também é o Deus que vai trazer à tona a cicatriz disso daí. E nós começamos a cantar. Era para ter sido um dia triste, mas foi um dia que nós resolvemos sorrir e cultuar Jesus. Aleluia. Até que eu fiquei bonitinha, gente. Eu me olhei no espelho, nossa, eles queriam colocar brinco em mim, eu falei, para, tô bonitinha. E passei por esse processo. Entreguei meu cabelo na mão da enfermeira, que era pra ela doar pra filha dela. Tinha uma história linda também. E eu disse, Sidoca, você não vai levar o meu cabelo, você vai levar a minha história. Então, quando você chegar até sua filha, fala de mim pra ela. Na outra semana, era pra mim ter feito a cirurgia. Não consegui fazer cirurgia, que era outra coisa. Marcava a cirurgia e desmarcava. Marcava, não tinha vaga no UTI, tinha que subir. E esse era o processo que a gente passava. Deu que era 11h15 da noite. 11h15 da noite. Tô lá comendo meu mingau, tal, bonitinha, bebezinha. O doutor Anderson corre no quarto e fala, Vitória, para de comer isso daí, porque amanhã você vai pra faca. Como eu já estava desacreditada, porque ficava nessa palhaçada de marcar, remarcar, eu não coloquei muita fé. Mas, por via das dúvidas, eu parei de comer o mingau, tomei água pra ficar de jejum. Quando foi no outro dia, eu coloquei fé, porque eu vi as enfermeiras virem tirar meu sangue, e era aquela coisa, veio o anestesista pra perguntar se eu tinha tudo, mimimi. Falei, é hoje que eu vou pra cirurgia. Aí já ligou pra Mel, aí já ligou pra... Enfim, já ligou um monte de gente pra poder avisar. E as pessoas entrar em oração. Eu lembro que quando eu tava descendo pra fazer a cirurgia, a Mel começou a orar lá por mim, a Mel e minha mãe começou a orar por mim. E ela falou, vai em paz. Eu brinquei, eu falei, se eu ficar mais em paz, eu durmo. Não preciso nem de anestesia, eu durmo. Entrei pra mesa de cirurgia, aquela conversaiada, tal, anestesista, ele veio até mim, fez umas perguntas e falou assim, olha, eu preciso que você conte até 10 agora, porque você vai apagar. Aí eu chamei ele e falei, que? Você é crente, né? Ele falou, sou. Aí eu falei, então não me peça para contar até 10. Me peça para louvar ou para chamar Jesus para perto. Ele falou, então faz o que você achar melhor. E eu gritava em pensamento, Deus glorifica o teu nome. Deus glorifica o teu nome. Deus glorifica o teu nome. Apaguei. Maravilhoso filho. Só lembro que eu acordei e eu dando tchau pra minha mãe. Só que antes de fazer a cirurgia, tem esse detalhe. Os médicos iam lá na minha sala, lá no meu quarto, aliás, e até psicólogo pra poder dizer assim, Vitória, sua cirurgia é uma cirurgia de alto risco. Sua cabeça vai ser cortada e é um nódulo de 4 centímetros. Centímetros, né? 4 centímetros. E é uma cirurgia que você vai sair muito inchada. E como ela tá num local aí meio arriscado,
Se você tem um Deus, sei lá, ora ele. Se você tem uma fé, coloca em ação, porque você pode sair sem as suas vistas, sem falar e ficar sem movimento do corpo. Eu dei risada. Aquela risada desesperadora. Tudo bem. Fui pra sala de cirurgia, acordei. A minha mãe me caiu aqui em cima de mim. E eu falava, tá tudo bem. Minha mãe emocionada. E ela falou, filha, você tá linda. Resultado. Eu saí da mesa de cirurgia. Uma cirurgia que era pra ter levado de 8 a 12 horas. Jesus me operou em 4 horas e meia. Uma cirurgia que era pra eu ter saído extremamente inchada, uma pessoa deformada, como dizia a psicóloga, irreconhecível. Eu saí da mesma forma que eu entrei, só com os pontinhos na cabeça. Aleluia. Deus é fiel, aleluia. Porque é assim que o nosso Jesus faz. Foram meses difíceis pra mim. Eu perdi coisas, eu perdi uma pessoa extremamente especial, eu perdi pessoas, perdi meu cabelo, perdi muitas coisas. Mas eu nunca perdi minha fé. Glória a Deus. Porque a fé que eu tinha ao ouvir a voz dele dizendo, nós vamos passar, eu também tinha ela no meio dizendo, olha, até o final, não é aqui. O processo vai machucar. O meio da caminhada, o meio das coisas vai nos tirar coisas, vai nos tirar pessoas e vai nos ferir. Mas é bálsamo em Gileade. Aleluia. O mesmo Deus que fez a ferida, ele vem e faz uma cicatriz só para nos mostrar que ele é Deus. Aleluia. Era para eu ter ficado com sequelas. Eu tô aqui. Glória a Deus. Engordei 13 quilos, mas tô aqui. Glória a Deus. Recebi muitas espinhas no rosto, mas eu tô aqui. Tô carequinha, mas eu tô aqui. Glória a Deus. Jesus se levanta e ele repreende o vento e o mar. Mas vento e mar ninguém se repreende. Aí eu aprendi com meu amigo Thierry que a tempestade era só uma criatura e o Criador estava dentro do barco. E a criatura não pode limitar o poder do Criador. Aleluia. A criatura não pode ser maior do que o seu Criador. Então você precisa entender. Você nasceu para ter relacionamento com Deus. Então, no meio do processo, ele vai forjar o teu caráter. Ele vai te dar estrutura para você conseguir chegar até o final. Lembre-se, sua casa não morre. Teu ministério não vai morrer. Teu ministério não vai acabar. Teu casamento não vai ficar desestruturado. Porque o seu foco e a promessa que ele fez na sua vida não é no meio das coisas. É no final. Aleluia. Perdi meu cabelo, minha avó. Fiz uma cirurgia de alto risco. Mas eu entendi. É um processo que eu precisei passar. E em tudo, Deus ele foi glorificado. As enfermeiras desciam lá na UTI desacreditadas e até tiraram foto comigo. Porque elas não acreditaram que eu não estava com sequelas, eu não estava inchada. Uma até olhou pra mim e disse, depois mandou mensagem e disse, Vi, eu sei que eu sou minha durona e eu sou toda do mundão, mas eu quero esse seu Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Então, no meio do processo, a gente começa a desfrutar e a entender o porquê nós nascemos. E quando nós chegamos no final, nós entendemos. Tem alguém aqui que precisa de uma palavra. Tem alguém aqui que precisa de uma libertação. Porque do outro lado tinha alguém que precisava de uma palavra deles. Então todo esse processo que você passa é só para você poder olhar para alguém lá no outro lado da margem e dizer, Deus é, Deus faz, Deus pode, Deus ele simplesmente é. Porque o meio, às vezes, ele vai nos arrancar lágrimas. E parece que não vai ter fim. Parece que a gente vai viver nesse processo para sempre.
Parece que a gente vai ficar sempre se sentindo perdido, mesmo estando no mar de pessoas. Parece que a gente está num labirinto e a gente nunca vai ter saída. Só que a promessa foi, é até o final. Então entenda, você não vai morrer no meio. O seu destino é o final. Glória a Deus. E ainda que na terra seja tudo ruim, entenda, o céu é melhor. Glória a Deus. Entenda que Jesus, ele olhou e disse, olha, aqui vocês estão chorando, mas vai ter um dia que isso aqui vai, esse choro todo vai se transformar em alegria. E naquele grande dia não haverá, mas porque é como se Jesus estivesse dizendo, olha, aqui o processo está difícil, meus filhos. Mas eu vou lá e vou fazer morada. Eu vou lá e vou preparar um lugar. Deus poderoso. E lá quando vocês chegarem, eu vou enxugar de vocês todas as lágrimas e vocês vão entender que lá é melhor. Glória. Grande Deus, aleluia. Então esse é o meu testemunho, gente. Continuo aqui, apanhando. Tenho 19 anos, estou apanhando muito. Mas não tem problema. Porque eu já passei pelo meio, eu já cheguei no final. E se tiver outro meio pra gente enfrentar, é só pra crescer. Aleluia, Jesus. É só pra gente entender a grandeza do nosso Deus. Só mesmo ele falou, não foi? Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos. Sabe por quê? Porque os atos dele são poderosos e todos os dias ele está trabalhando por nós. Todos os dias ele está trabalhando por você. Todos os dias ele está trabalhando pela sua casa. Todos os dias ele sustenta você, seu lar, seu casamento, seus filhos, sua faculdade. Todos os dias ele se levanta só para mostrar que ele é Deus na sua vida. Que independente que se você receber um diagnóstico, independente se você receber uma notícia ruim, independente se a situação está diversa, não tem problema. Ele continua sendo Deus. Ele continua trabalhando. Os atos dele, as obras dele são perfeitas e não há ninguém que pode impedir isso. O final é louvor. Você que está em casa, aqui me dá liberdade. Eu já participei de momentos aqui em que alguém que estava no leito de hospital aceitou Jesus e quando aceitou Jesus, passou 2 minutos, Jesus levou para a glória. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que tudo isso aqui não foi em vão e que alguém aí se tocou, foi tocado. Que alguém que está nos assistindo ou tem a convicção que ouviu isso daqui e vai ser transformado, porque Deus ele faz isso, é relacionamento, e na medida em que nós nos relacionamos, nós vamos mudando de acordo com a voz dele. Aleluia. Então você que está aí, se quiser aceitar Jesus, diga um sim, eu quero, assim como todas as sextas-feiras nós fazemos. E receba essa palavra. O começo é bom. O meio é um processo meio doloroso. Mas no final tudo se esclarece. Você cresce, ganha estrutura, ganha um testemunho só para dizer que Deus, ele é o Deus da sua vida. Que o câncer não pode parar você, que o medo não pode parar você, que a perda não pode parar você. Aleluia. Mas você passa. Então você que está aí em casa, se você quiser, fala sim, eu aceito, sim, eu quero. E que o pessoal vai estar aí falando com vocês. E vocês que estão aqui, amigos, né? Deus possa abençoar a todos, né? Eu agradeço de coração mesmo. Porque eu sei que enquanto eu estava lá no hospital, tinha uma igreja orando por mim. E eu sou fruto de orações da igreja. Todos os dias eu recebia uma mensagem, olha, eu estou orando por você. Eu recebia vídeos dizendo, Vitória, eu estou orando por você. Isso animava o meu coração. Porque Deus, ele sabe quem colocar dentro do seu barco para não deixar você morrer. Então entenda que mesmo passando por processos difíceis, Deus ainda é, Deus ainda faz e ele pode fazer muito mais daquilo que nós imaginamos. Então você que está em casa, em nome de Jesus, você ouviu essa palavra e quer reconhecê-lo como seu Salvador, como seu Senhor, diga sim, que nós vamos estar orando por vocês. Mas entenda,
que é só Ele quem pode fazer. É só Ele quem pode te transformar. Eu não posso, mas Ele pode. O pessoal aqui não pode fazer nada, mas Ele pode. Os médicos não podem me curar, mas Ele pode. As pessoas não podem trazer uma libertação para dentro do seu lar, mas Ele pode. Aleluia. Se você acreditar nisso com convicção, Ele faz, porque Ele é. Vocês vão louvar enquanto... Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, Deus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, és meu. Glória a Deus. Quero aqui agradecer aqui a nossa irmã Vitória pela palavra gloriosa, testemunho tremendo.